Pronto, então temos dois momentos, a apresentação didática e a apresentação do caso. Relembro, né, que esse momento da apresentação didática ele é gravado e somente esse momento e disponibilizado, né, posteriormente no nosso site e no nosso canal do YouTube. Então, essas sessões que oferecemos a vocês, né, que são profissionais também, são sessões abertas tanto para os profissionais de saúde, como também para os residentes, para os graduandos, os pós-graduandos de qualquer área da saúde, né? Então, esse espaço, ele é colaborativo, então, espero que vocês participem, né, aproveitem essa oportunidade para tirar as dúvidas, né, trazer suas experiências, suas vivências, para podermos discutir aqui durante a nossa discussão do caso. É, Temos aqui uma ferramenta do Zoom que vocês podem utilizar, né, caso queiram fazer pergunta ou fazer algum tipo de comentário, e também o nosso chat que estaremos a todo momento visualizando e repassando as perguntas, caso seja necessário, tá? E ao final da sessão, iremos disponibilizar no chat o formulário de satisfação, né, que é aquele formulário que vocês preenchem para a gente também contabilizar a frequência de vocês para emissão de certificado, né? Eu só deixando um aviso aqui, gente, que quando vocês forem responder o formulário, só fechem a janela quando aparecer a caixinha de confirmação, porque às vezes a pessoa envia e não aparece a caixinha e acaba não registrando as respostas, tá certo? Então, toda vez que for responder, esperar a caixinha de confirmação. Ele é bem rapidinho, vocês respondem aí em questão de 2 a 3 minutos, tá? Bom, hoje vamos discutir um pouco, né, sobre o tratamento do pré-diabetes, também o diabetes tipo 2. Essa apresentação será conduzida pela doutora Nathalie, que é endocrinologista, né, tem residência e doutorado, é professora do Departamento de Medicina, supervisora do Programa de Residência Médica em Endocrinologia do Hospital Universitário da UFES e também vice-presidente da Regional Sergipe da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Boa tarde, Nathalie, mais uma vez. Tudo certo, né, para sua apresentação? Plínio já começou a projetar, então fique à vontade para dar início quando quiser. Bom, boa tarde de novo, obrigada, Gisele, pelo convite, pela apresentação e agradecer também a Plínio aí que vai me ajudar passando os slides que estou com problemas técnicos aqui. Então, como o Franciele já adiantou, né, nós vamos falar hoje um pouco, né, o nosso tempo é curto, então vou falar só dos aspectos principais, né, do tratamento do pré-diabetes e do diabetes e vou focar na parte medicamentosa, tá? Pode passar o próximo, por favor. Pode passar. Em relação ao tratamento do pré-diabetes, pode passar o próximo, por favor, meninas. Isso. Eu não estou entrando aqui nos critérios diagnósticos, né, porque aí a gente já teve a discussão, já tem a discussão específica, mas uma vez fechando o diagnóstico, né, de pré-diabetes, que é feito pelos exames laboratoriais, a gente tem como tratamento principal a mudança de estilo de vida, né? A mudança de estilo de vida está recomendada para todos os pacientes que tenham critérios de pré-diabetes, tá? E o que seria mudança de estilo de vida? Porque acaba ficando um termo muito vago, né? O que é mudar estilo de vida? O que é fazer esse tipo de mudança? É pelo menos 5 por semana, tá? O paciente vai distribuir como seja melhor, mas seria 150 minutos por semana, perdendo 7% e reduzindo a ingestão de gordura saturada, são aquelas principalmente de origem animal, né? Manteiga, carnes com mais gordura. Então, por que essas são as mudanças de estilo de vida que a gente coloca? Porque os estudos que mostraram benefício na redução da incidência de diabetes foi fazendo esse tipo de mudança. Nosso foco no pré-diabetes é evitar que o paciente evolua para o diabetes tipo 2. Uma vez que eu quero entrar com medicação, qual é a minha principal arma medicamentosa, digamos assim, para o pré-diabetes? É a metformina. Qual é a dose? A dose que foi estudada para pré-diabetes é 850 miligramas 2 vezes ao dia, tá? A metformina ela é mais eficiente no pré-diabetes se o paciente tiver menos de 60 anos, se tiver um IMC acima de 35, mulheres que já tiveram diabetes gestacional, se o paciente tiver síndrome metabólica com hipertensão ou uma glicemia de jejum mais alterada, né, a partir de 110, já digamos está num degrauzinho um pouco mais próximo do diabetes tipo 2. Então esses subgrupos são os que mais se beneficiam da metformina. Mas eu chamo a atenção que nos estudos, a mudança de estilo de vida contendo todos esses fatores, foi mais eficaz, inclusive, do que a metformina, tá? Mas a gente sabe que por vários motivos o paciente pode não colocar essas mudanças em ação e a gente precisar de medicamento. Pode passar, por favor, Plínio?
E aí, falando mais agora do tratamento do diabetes, só complementando, o pré-diabetes, gente, tem outras medicações que mostraram benefício para o pré-diabetes. Mas por que que eu foquei na metformina? Porque é a grande medicação que vocês vão ter disponível na atenção básica, né? E essa aula ela é voltada para o SUS, então eu vou dar mais ênfase do que para o que a gente tem na rede, tá? Esse slide mostra, digamos, todas as alternativas, todas as opções medicamentosas que a gente tem para tratar o diabetes. Vocês estão vendo que tem duas caixinhas aí que estão bem claras, que são duas medicações e classe de medicação que a gente quase não usa mais, tá? Então nem precisa gastar neurônio com elas, certo? Então a gente vai falar mais das medicações que a gente tem e também a insulina é um recurso, só que a gente não vai entrar no tema da insulina hoje por causa da limitação do tempo, tá? Pode passar. Então, pode passar isso. Nossa, eu botei aí o troféuzinho no primeiro lugar, porque a metformina ela é a nossa primeira escolha, né, no Brasil, por vários motivos, é uma medicação segura, uma medicação que a gente tem no SUS, então com certeza é a nossa primeira escolha, tá? Vocês têm na UBS a metformina de 500, que é a liberação rápida, lembrando que a popular tem a XR. Vocês vão ver que nos slides tem bastante detalhe de posologia, tudo. Eu não vou passar tudo isso por conta do tempo, mas Franciele e Plínio vão disponibilizar esse material para vocês depois, tá? E tudo isso também tem lá naquela diretriz da SBD que eu falei, certo? Então, metformina é uma boa medicação para melhorar a resistência insulínica, tá? Pode passar. E eu coloquei nos slides os prós e contras de cada medicação, né? Eu acho que isso ajuda muito a gente a entender e escolher os nossos recursos. O que que a metformina tem de bom? Como eu disse, é uma medicação segura, uma medicação que também funciona no pré-diabetes, ela melhora a resistência insulínica, melhora o perfil lipídico, não ganha peso, nem ganha nem perde peso, ela é neutra e é de baixo custo. Qual é o principal contra, né, da metformina? É em relação aos efeitos adversos gastrointestinais. Muito paciente vai ter diarreia, vai ter náusea, vai ter distensão abdominal, né? Alguns pacientes podem ter deficiência de B12 com uso prolongado, mas as outras complicações são muito, muito raras, tá? Como a acidose lática. Quais são os casos que eu não posso usar metformina? Pacientes internados, que não é né, não é a atenção básica, mas dentro da atenção básica, o principal que vocês não vão usar metformina é se a taxa de filtração glomerular tiver menor do que 30, um renal crônico avançado. Pode passar. A segunda classe que a gente vai falar são as sulfonilureias, tá? Por que eu já coloco elas em segundo lugar? Porque também é a mais disponível para vocês na UBS, né? Vocês têm glibenclamida e aqui em Aracaju tem gliclazida, tá? Se vocês tiverem as duas disponíveis, gente, eu não sei se alguns outros municípios acho que tem também. Depois vocês podem me dar esse feedback, mas a ideia é, se vocês tiverem na sua unidade glibenclamida e gliclazida, prefira a gliclazida, com certeza, tá? Por quê? Porque ela tem menos efeito colateral. O que que as sulfonilureias fazem? Esse desenho aí eu estou mostrando a célula beta. E esses pontinhos vermelhos são os grânulos de insulina. A célula beta é como se ela espremesse a sulfonilureia, é como se ela espremesse a célula beta para jogar para fora a insulina que tá estocada. Ou seja, é uma medicação que aumenta a secreção de insulina, então ela aumenta o risco de hipoglicemia. Pode passar. Dessa com a sulfonilureia, hipoglicemia e ganho de peso, tá? Então, toda vez que a gente prescrever sulfonilureia, tem que lembrar do risco de hipoglicemia. E o que é que ela tem de bom? É uma medicação potente. Ela baixa a glicada, pode baixar em até 2 pontos, e é uma medicação barata, que vocês têm na UBS e comprar um custo mais baixo, tá? A próxima medicação, gente, que é a pioglitazona, só não passo ainda, é uma medicação que a gente não tem, né, no SUS. Ela é uma medicação que não tem um custo muito baixo, tá? E ela é uma medicação que ela reduz a resistência insulínica, tá? E não dá hipoglicemia. E é uma medicação muito boa para esteatose hepática, pode passar. Então, a pioglitazona na UBS, vocês vão usar como uma opção, se o paciente puder comprar, ela está em torno de cento e poucos reais, então não é uma medicação barata, tá? Ela também funciona para o pré-diabetes, mas a maior indicação da pioglitazona é para a famosa gordura no fígado, tá? Ela é a medicação que mais tem benefício para gordura no fígado e ela não causa hipoglicemia. O que é que ela tem de ruim? O custo, como eu falei, e é uma medicação que causa ganho de peso, igual as sulfonilureias, tá? Também pode estar retenção hídrica, então a gente evita nos pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. Pode passar. Os inibidores de PP4, bem semelhante. É uma medicação cara que a gente não tem no SUS, tá? Aí eu coloquei o nome de todos, tá? O nome, a dose para facilitar para vocês, pode passar. Mas é uma medicação que a gente acaba usando pouco, na realidade do SUS. E o que é que ela tem de bom?
É uma medicação que ela é segura, ela não dá muito efeito colateral, não ganha nem perde peso, então é uma medicação boa para idosos, só que ela, de negativo, além do custo, a gente tem o fato que ela não é muito potente, tá? Mas de efeito colateral, é uma medicação muito tranquila, tá? São as terminadas em glipitinas. Pode passar. A próxima classe, gente, já é um grupo de medicações que a gente está começando a ter no SUS. Não sei se alguns de vocês já têm experiência. São os inibidores de SGLT2. São as medicações que o nome termina em gliflozina, tá? É relativamente recente, deve ter 2 anos. A gente passou a ter dapagliflozina no CASD, né, como medicação de alto custo, e agora também na farmácia popular. Então, é medicação que não é dispensada na UBS, mas já é dispensada na popular mediante receita, sem custo para paciente acima de 65 anos. Por que que essas medicações são tão inovadoras, né? Ficaram tão famosas? Elas não são boas só para o diabetes, elas começaram a ser estudadas para o diabetes. Mas veja aí na figurinha, eu não coloquei por acaso o coração e o rim, né? É uma medicação muito boa para insuficiência cardíaca e para doença renal crônica. Ela é tão boa que hoje em dia ela está indicada para quem tem doença renal crônica e para quem tem insuficiência cardíaca, mesmo se a pessoa não tiver diabetes. Então vejam como é uma medicação extremamente benéfica nesse sentido. Pode passar. Então, quais são os prós dos inibidores de SGLT2? Já falei todos eles, mas só recapitulando. Melhora a parte renal, melhora a parte cardíaca para quem tem ICC, né? E tem uma melhora também no risco cardiovascular. O que que ela tem? E não dá hipoglicemia, tá? Não é uma medicação que causa hipoglicemia e não ganha peso. Pelo contrário, até perde um pouquinho. O que seria negativo dela, né? Porque nada na vida só é bom. O que é que ela tem de negativo? Como é uma medicação glicosúrica que solta glicose pela urina, a gente vai ter risco de infecção urinária e também de infecção fúngica do trato genital, né? Então, pode ter candidíase, pode ter itu, e também tem o risco de cetoacidose euglicêmico, que é isso, uma cetoacidose que a glicemia não sobe muito, tá? Então, essas são as partes negativas da medicação que a gente tem que ficar atento, infecções geniturinárias e cetoacidose. Mas a parte boa é o rim e o coração. Pode passar. Os análogos de GLP-1 você já deve ter ouvido falar, né? As canetinhas que ficaram famosas. Eu coloquei aí o nome comercial e a dose de diabetes, né? Existem essas medicações em dose mais alta para obesidade. Essas canetinhas, como ficaram famosas, que são agora indicação até de retenção de receita pelo uso abusivo, elas são muito caras ainda e a gente não tem no SUS. Pode passar. O que elas têm de positivo, principalmente, é a perda de peso. Como você perde peso, você melhora muito o diabetes, né? Você tem uma melhora muito importante, principalmente na glicemia pós-prandial. E essas medicações também têm benefício cardíaco, tá? De redução de risco aterosclerótico, risco de infarto, AVC, então positiva nesse sentido, muito interessante para quem tem esse risco alto. Ponto negativo, além do custo, que é altíssimo, né? Vocês devem já saber, o efeito colateral principal dela é náusea e vômito, tá? É mais gastrointestinal. Pode passar. Então, como que a gente vai escolher as medicações? Aí você pensa, nossa, tem tantas medicações, como que eu vou escolher? Primeiro ponto no SUS não tem tanto assim, né? A gente não tem todas essas classes disponíveis, mas já aumentamos a dapagliflozina aí recente, já é um ganho. Mas como que a gente vai escolher entre o arsenal para diabetes? Como é que eu vou escolher as medicações? Em primeiro lugar, acaba que a nossa escolha é a metformina, né? Por custo, por acesso, por segurança. E aí, como é que eu vou escolher essa segunda droga? Eu coloquei para tentar ajudar vocês. Se o paciente for de alta vascular, tiver insuficiência cardíaca ou doença renal crônica, eu vou escolher como segunda droga, eu vou dar preferência para o inibidor de SGLT2, principalmente se ele tiver insuficiência cardíaca. Lembre, até quem não tem diabetes, se tiver ICC, precisa usar essa medicação. Então, se tiver diabetes e tiver insuficiência cardíaca, inibidor de SGLT2, super indicado. Risco cardiovascular, com história de aterosclerose, análogo de GLP-1, super bem indicado, tá? Se eu quiser focar na perda de peso, eu vou dar preferência às medicações que perdem peso, são justamente essas duas, análogo de GLP-1, inibidor de SGLT2. E se eu quiser evitar a hipoglicemia, que é uma realidade nossa, né, que atende idoso principalmente, eu vou escolher as medicações que não dão hipoglicemia, tá? E aí tá na listinha, inibidor de SGLT2, inibidor de PP4, análogo de GLP-1 e pioglitazona. Mas o último quadrinho é o mais importante para a gente na atenção básica, né? E no SUS em geral, é o custo, né? Quem vai ser minha segunda droga? Muitas vezes a sulfonilureias, que é o que vocês têm mais facilmente disponível.
Mas lembrem que a dapagliflozina está disponível no SUS, mas tem que ter alguns critérios, né? Na popular tem que ser acima de 65 anos. E se eu for pensar em custo, a insulina também entra como um recurso para a gente usar mais cedo, porque na ausência de outras medicações, tá? Pode passar. Então, esse fluxograma, gente, enorme, não quero que vocês decorem isso, mas saibam que essa figurinha completa está lá na diretriz da SBD. Pode passar. Eu destrinchei só para mostrar para vocês alguns pontos, tá? Essa figura é para mostrar assim, o paciente chegou para mim, eu fiz diagnóstico de diabetes, como que eu começo a tratar, né? E essa figura mostra, se a glicada tiver entre 6,5 e 7,5, o que que você começa? Metformina, né? Nossa boa e velha metformina. Mas preste atenção naquilo que eu falei do coração. Se o seu paciente já tiver problema cardíaco, insuficiência cardíaca, ou tiver doença renal, você começa com metformina e inibidor de SGLT2, tá? A diretriz fala na GLP-1, mas sejam realistas, no SUS isso ainda não tem espaço, né? O custo é muito alto. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Se a glicada tiver entre 6,5 e 7,5, pode começar só metformina, mas fique atento. Insuficiência cardíaca, disfunção renal, metformina e inibidor de SGLT2, que no caso é a dapagliflozina, tá? Pode passar. Independente da glicada, esse outro quadrinho, se a glicada tiver entre 7,5 e 9, né, você vai precisar, não pode começar só com metformina, você vai começar com pelo menos duas medicações, ou até três. Como é que eu vou escolher a segunda ou a terceira medicação? Do jeito que a gente falou, de acordo com os meus critérios. Se o critério for custo, sulfonilureia já vem logo como uma boa opção, né? Se eu quero evitar hipoglicemia, eu vou escolher medicações que não dão hipoglicemia, né? E se o meu paciente tiver problema renal ou cardíaco, inibidor de SGLT2. Então, glicadas entre 7,5 e 9, eu vou entrar com duas ou três medicações. Se a glicada estiver acima de 9, eu posso entrar também com duas ou três medicações se o paciente estiver sem sintomas, ou seja, não está perdendo peso, não está com poliúria, polidipsia. Tá o próximo, por favor. E se a glicada estiver acima de 9 e ele tiver com esses sintomas, aí eu preciso começar insulina, tá? Eu posso começar metformina, insulina basal, com a insulina basal que a gente tem no posto, a NPH, você começa a bedtime. Esse esqueminha que eu falei agora, gente, é para começar a tratar. A cada consulta, eu vou ver a glicada e as medidas de glicemia capilar. Se não estiverem no alvo, eu vou acrescentando mais uma medicação, ou eu vou acrescentando a insulina, ou eu vou ajustando a dose, ou eu vou colocando uma nova dose de insulina em outro horário, ou insulina rápida, tá? Eu vou progredindo se for necessário. Pode passar. E só lembrando que a gente precisa o clearance, tá? É muito fácil, vocês colocam no Google cálculo do clearance e você só precisa do valor da creatinina, tá? Vocês podem usar a fórmula do CKD-EPI para calcular o clearance, pode passar. O clearance é a taxa de filtração glomerular. Essa figurinha que eu vou mostrar, ela tá na diretriz da SBD, tá? Não espero que ninguém decore essa figura, eu não tenho ela decorada. A ideia é, se a taxa de filtração glomerular do seu paciente der acima de 60, ele pode usar qualquer medicação em qualquer dose. Se der menor do que 60, você abre essa tabelinha e você olha se precisa ajustar a dose, tá? Nessa tabela tem todas as medicações aí nas linhas e nas colunas tem o nível de taxa de filtração glomerular. Se tiver no nível que precisa ajustar a dose, vai ajustar a dose, diminuir pela metade, um terço ou até reduzir. Aí você ajusta a dose, tá? Isso é super importante. Pode passar. E se o paciente tiver uma doença renal crônica, pode passar mais um, por favor? Muito grave, já com clearance menor do que 30, eu coloquei já em amarelinho aí destacando que o nosso grande tratamento vai ser a insulina, tá? Paciente clearance menor que 30, ele está realmente já a caminho da diálise, muito provavelmente, certo? Dá para usar outras medicações? Dá, mas análogo de LP1, inibidor de PP4, a gente já não tem no SUS, né? Sulfonilureia dá para usar em dose baixa, um quarto da dose, porque tem que corrigir pelo clearance. Mas, muitas vezes a glicemia está tão alta que o tratamento mais seguro nessa fase é a insulina mesmo. Pode passar. Essa tabelinha também é só para vocês consultarem, está mostrando o ponto forte e o ponto fraco de cada medicação em relação à eficácia, glicemia, a peso,
a custo, tá? Para vocês depois consultarem se precisarem, pode passar. É isso, gente. Obrigada, fico à disposição para dúvidas e a gente vai ter o caso. Obrigada, Nathalie. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa apresentação, Nathalie? Lembrando que esse material a gente vai disponibilizar depois, né, Nathalie, com todas essas informações para vocês, né? Assim como a aula, né? A gente entende que o tempo é um pouco apertado, né? Mas o material é bem rico e dá para acompanhar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat ou pode abrir o microfone aqui, perguntar diretamente. Nathalie, eu tenho uma dúvida. É mais também uma curiosidade também. Veja, eu tenho uma amiga que ela tem 32 anos, né? Ela descobriu que estava com a glicemia alterada lá no final do ano e ela começou o tratamento com a glifage, né? De 500 miligramas. Uhum, Começou agora em janeiro. E assim, ela ficou bem chateada com a ideia de precisar usar a medicação de forma contínua por conta da idade dela, né? Já considerada como pré-diabetes, né? uhum, Agora. E aí uhum, ela começou a fazer todas essas mudanças de estilo de vida, né? Que você comentou no início. Ela uhum, começou a fazer a prática de exercício físico até de uma moderada intensidade. Então ela faz musculação de domingo a domingo, tá bem intensa aí, conseguiu fazer melhorar a dieta, né, e tudo mais, e conseguiu de janeiro para cá uhum, perder 14 quilos. E uhum, aí ela sempre tá, né, com essa questão. Será que eu já posso parar a medicação? Será que já posso, né, já reverter o quadro? Porque a gente sabe que o pré-diabetes ainda ele consegue uhum. reverter, né? E aí, será que em Sim, pouco tempo, né, levando em consideração de janeiro para cá até o final do ano ela consegue reverter? É uma coisa que ela me pergunta muito. Ou sim, então, sim, qual o tempo, né, estimado para ela sim. conseguir reverter esse quadro? Com esse nível de perda de peso, se ele que ela teve, é bem provável que ela entre. A gente fala em remissão, né? A gente fala em remissão porque recuperando o peso, essa glicemia provavelmente volta a subir. Então, a gente teve resultados até melhores que a metformina, é bem possível que ela consiga suspender, sabe? Suspender porque ela teve uma perda de peso importante, mudou o estilo de vida, então não é que o remédio não vai fazer efeito, é que a mudança de estilo de vida que ela fez, talvez tenha feito tanto efeito que não precise da medicação. Então, talvez o que que eu faria? Eu veria como é que estão os exames dela agora, né? Se tiverem super normais, eu suspenderia a metformina e observaria. Agora, se ainda tiverem alterados, aí eu manteria, sabe, a metformina porque se suspender, você imagina que vai subir um pouco, né? Então, eu olharia os exames e observaria, se tivesse normal, tentaria suspender, sabe? Mas com essa boa resposta dela, mudando estilo de vida, eu acho que é bem possível, sabe? Que ela consiga parar com, com a metformina. Foi a metformina, né? Que ela começou, né? Foi a glifagem. Foi a glifagem, isso. Uhum. Ótimo. É uma preocupação que a maioria das pessoas É, tem, né? é, De ser contínuo na medicação. sim, sim. Professora, Agora, seria diferente... Oh, desculpa, você, Rosalina, falou? queria perguntar também, por Ah, exemplo, sim. aí no caso, com essa suspensão, ela faria ainda, por exemplo, o acompanhamento para verificar como é que está a glicemia em jejum, por quanto tempo, para ver se foi devido a essa questão toda da mudança de atividade dela ou se era ainda referente à medicação. Eu queria saber, por exemplo, em quanto tempo ela faria, essa avaliação dela, ou, por exemplo, eh, em um mês, você verificar, fazer o exame para ver se ainda continua, seria quanto assim o tempo? Como é algo mais leve, Pinho, você esperaria uns 3 meses, sabe, para reavaliar, porque a glicada demora 3 meses, né, para ter um impacto certinho. Não é um caso grave, né, de diabetes que você tem que rever em pouco tempo. Eu acho que esperaria pelo menos uns 3 meses, no máximo 6 meses para reavaliar, sabe? Um mês poderia ser pouco ainda, principalmente para glicada. E o que eu ia comentar, só complementando, é que nesse caso, eu falei de suspender a medicação, porque a metformina seria usada para a parte glicêmica, para a parte de resistência, né? Mas se ela tivesse perdido esse peso usando o análogo de GLP-1, né, usando liraglutida, semaglutida, que é o tratamento de obesidade, ela tivesse perdido peso pelo efeito da medicação, aí não iria suspender, não, porque você ia perder o efeito da medicação no peso. Aí teria que continuar
metformina não é uma medicação para obesidade, não tem essa eficiência, aí, no caso, ela poderia suspender porque ela já conseguiu uma perda que melhora a glicemia. Não sei se ficou claro, que às vezes isso gera muita dúvida também. Ficou claro sim, doutora. A gente tem uma pergunta aqui no chat da Fabiana. Ela diz que vê muitos pacientes estimulados a realizar bariátrica quando tem obesidade e diabetes. Existe algum critério? Dá tempo de comentar sobre isso, visto que, né, é uma coisa bem complexa. Então, dá pra, sim, a resposta é sim, certo? Tem indicação, obesidade grau 3 IMC a partir de 40, né? Grau 2 a partir de 35 de IMC com comorbidades e diabetes é uma das principais, tem indicação de bariátrica, mas teria que ter sido tentado algum tratamento antes sem resposta, o que acontece na maioria das vezes, exceto se você tiver um tratamento muito potente como análogos de GLP-1, né? Como esses injetáveis, só que a gente não tem eles no SUS ainda. Então, tratar a obesidade no SUS ainda é muito complexo, sabe? Mas existe indicação sim. Os critérios de cirurgia têm sido discutidos, alguns querem afrouxar um pouco, incluir algumas outras coisas, algumas outras doenças, mas o clássico, IMC acima de 40, IMC a partir de 35, com comorbidades, que seria o diabetes, tem indicação sim de bariátrica, que foi a sua pergunta, tá? Perfeito. Alguém quer complementar ou fazer outra pergunta? A Nathalie? Se não, podemos ir para o caso, né? E aí vocês podem fazer perguntas também, continuar fazendo perguntas aqui no chat.